Fala galera, após a jornalista Miriam Leitão publicar um texto sobre o período em que foi presa na ditadura militar e sofreu torturas estando grávida, inclusive tendo que ficar dentro de um quarto com uma cobra, o deputado Eduardo Bolsonaro publicou no Twitter, isso é notório a todo mundo, um deboche, dizendo ainda com pena da cobra ou eu estou com pena da cobra. O seu deboche causou uma grande repercussão no Twitter, na internet como um todo e no meio da sociedade civil. Eu queria refletir com vocês o seguinte: como que um cristão deve reagir em relação à tortura? Vem comigo nesse vídeo, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Eu sou o Marcos Vinícius, comentarista e cronista aqui no canal, e você é meu convidado para nós refletirmos sobre este assunto. Afinal de contas, nós devemos debochar de um assunto tão sério que é a tortura, seja ela praticada contra quem for, ou nós devemos levar este assunto um pouco mais a sério, ou nós, como cristãos, deveríamos levar este assunto um pouco mais a sério e não descambar para o deboche. Bem, todos nós sabemos que a família Bolsonaro nega historicamente que houve uma ditadura militar, sequer que houve tortura. Hoje, inclusive, no dia que eu aqui estou gravando esse vídeo, terça-feira, dia 5 de abril de 2022, Eduardo Bolsonaro voltou às redes sociais para dizer que não acredita que Miriam Leitão tenha sido torturada, porque não tem vídeo, nem tem testemunha do acontecimento. E eu quero refletir com você a partir exatamente deste fato, deste comportamento do senhor Eduardo Bolsonaro. Antes da gente continuar, eu quero te fazer aquele convite muito especial. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aí no canal e já deixa aquele sininho das notificações ativado, porque assim você recebe os avisos de quando sair vídeo aqui no canal. Uma vez por semana tem vídeo e uma vez por semana também tem live, tá? Aos finais de semana. E já deixa o seu like aí nesse vídeo, porque é muito importante você deixar aí o seu joinha. Se ao final do vídeo você não gostar, você pode tirar o like e dar um dislike, não tem problema. E eu também te convido para fazer comentários sobre este assunto. É muito importante o seu comentário. Vamos lá. Por que eu estou falando sobre como deve um cristão se comportar diante de um assunto tão sério que é a tortura? Devido a esta foto aqui, olha, presta atenção nessa foto, Eduardo Bolsonaro com o pastor André Valadão recebendo uma oração na Lagoinha lá em Miami, lá em Orlando. Veja a foto. Pois bem, esta foto é de um congresso que aconteceu lá na Lagoinha e onde inclusive o Eduardo Bolsonaro palestrou. Eu não vou dizer que ele pregou porque eu não assisti a palestra dele, não sei se foi uma pregação. Eu sei que ele estava lá numa igreja, uma igreja notória como é a Lagoinha, recebeu oração e assim por diante. Para mim, causa espanto o seguinte: como que esse jovem rapaz, Eduardo Bolsonaro, faz um deboche com um assunto tão sério que é uma tortura praticada contra uma pessoa, e este mesmo pastor, este mesmo outro jovem, o André Valadão, não vem a público, já que ele colocou as mãos sobre Eduardo Bolsonaro para orar por ele, não vem a público para condenar, repreender ou, no mínimo, dizer: ei, mano, você está errado, não é por aí. Por quê? Por que isso não acontece? Sabe por quê? Eu vou dizer para você. Porque é muito difícil para a ala evangélica que apoia Bolsonaro ter a humildade de dizer, como por exemplo muitos evangélicos disseram há um tempo atrás: poxa, errei na minha escolha. Porque eu disse, quem me conhece há muitos anos sabe, eu critiquei algumas posturas de outros governos envolvidos com corrupção ou com outros tipos de desmandos. Então é muito difícil essa ala, especificamente os defensores do Bolsonaro, admitirem que estão errados e dizerem: poxa, realmente não tem nada a ver com
o slogan que foi lançado por Bolsonaro na sua campanha: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque deixa eu ler uma coisa aqui para você, André Valadão, para você, Eduardo Bolsonaro, deixa eu ler uma coisa para você aqui. É o seguinte, está lá em Marcos 15:17, diz assim, no Evangelho de Marcos: vestiram-no com um manto de púrpura, depois fizeram uma coroa de espinhos e colocaram nele. A outra versão que está no Evangelho de Mateus diz assim: fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam e diziam: salve, Rei dos Judeus. Eu fiquei pensando muito sobre este assunto do Eduardo Bolsonaro, que eu não estou aqui para simplesmente atacá-lo, mas a partir desta foto que eu mostrei para vocês e a partir desse pseudo-cristianismo que ele e alguns membros da sua família e também muitos dos seus seguidores dizem professar, eu fiquei pensando, seria mais ou menos o que os romanos fizeram com Jesus. Colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça e zombaram dele. Mal comparando, seria como dizer assim: os romanos, que ali representavam inclusive o Estado, lembrem-se disso, desculpem aí a falha, lembrem-se disso, eles representavam o Estado, representavam a força policial, a força de coerção do Estado. Prenderam aquele homem, o torturaram, bateram nele bastante e depois colocaram essa coroa de espinhos e zombaram. Seria mais ou menos como Eduardo Bolsonaro, preste atenção nisso, sem testemunhas, sem vídeo, sem WhatsApp, sem Instagram, confiando apenas no relato de pessoas que a gente não sabe nem quem são, que disseram que isto aconteceu. A gente dizer assim: eu tenho pena da coroa de espinhos. Para mim, como cristão, vendo a foto do Eduardo Bolsonaro lá no culto da Lagoinha com o André Valadão, vendo tudo que ele diz e muitas vezes se fala como conservador e cristão, eu fico pensando que seria mais ou menos, mal comparando, dizer isso: eu tenho pena da coroa de espinhos. Porque a tortura é um assunto muito sério. Um cristão precisa sempre se lembrar que aquele que dá nome à sua fé, o Cristo, foi torturado, foi machucado, foi torturado por dois grupos. Um, o Estado, representado pelos romanos. Outro, representado pelos religiosos judeus, que se calaram e entregaram Jesus aos romanos e disseram: olha aí, prendam este e libertem Barrabás, que era um bandido realmente reconhecido. Então, ele foi torturado. Nós que somos seguidores do Evangelho, ou pelo menos que dizemos ser, devemos sempre nos lembrar disso. E diante de um relato de tortura feito por alguém, como fez a Miriam Leitão, não cabe o deboche. Então, nessa hora, eu queria dar aqui um alerta, né, um recadinho para o André Valadão. Diz lá o apóstolo Paulo para nós não impormos as mãos precipitadamente sobre alguém, porque nós poderíamos estar impondo as mãos sobre um neófito, né, um novo na fé, e ele ser, vamos dizer, liberado para falar em nome do Evangelho e não ter nada a dizer ou ter alguma besteira a falar. Então cabe esse alerta. E cabe um alerta também a todos os outros defensores evangélicos do Bolsonaro e da sua família, que eu acho que está na hora de nós nos arrependermos dos erros cometidos e dizermos assim: a coisa está feia, não é por aí, isso não é cristão. Porque me espanta, sabe, sempre uma coisa. A jovem cantora Anitta, há poucas semanas, 2 semanas mais ou menos, ela foi declarada aí top mundial de uma plataforma de música brasileira, latina, mulher, etc., que chegou naquela posição. E muito rapidamente cristãos evangélicos
especialmente evangélicos fundamentalistas, se levantaram para dizer: não me representa, é uma vagabunda, é uma mulher que desvaloriza as mulheres, é uma mulher que é contra a família. Rapidamente, muitos se levantaram, assim como muitos evangélicos se levantaram lá com a história do filme lá do Fábio Porchat e do Danilo Gentili, que realmente é um filme porcaria, eu falei sobre isso num vídeo. Esses mesmos cristãos que fazem esse tipo de condenação não se levantam agora para dizer: ei, Eduardo Bolsonaro, o que você está fazendo não tem nada de cristão. O que você está fazendo fere a história do nosso Cristo, fere a história daquele que nós dizemos seguir. Eu fico muito espantado com a hipocrisia seletiva dos nossos críticos evangélicos, do moralismo que acomete a nossa sociedade hoje em dia. Então, essa aqui é a fala que eu queria trazer, essa reflexão que eu queria fazer e, baseado nisso, dizer: olha, está na hora de nós acordarmos e entendermos uma coisa. Evangelho não é moralismo conservador. Evangelho é vida de amor e acolhimento ao próximo. É isso que é o Evangelho. Se você quer saber um pouco mais sobre a minha opinião sobre este assunto, de como o Evangelho está sendo maltratado e mal usado por políticos oportunistas, pastores oportunistas aqui no Brasil, na nossa política, segue aí o canal. Eu vou deixar também aqui nos cards e no comentário fixado uma playlist sobre este assunto que tem aqui no canal, que é uma playlist sobre fundamentalismo político, como eu costumo dizer, que nós vivemos um fundamentalismo político-religioso. Então vou deixar essa playlist para você dar uma olhada e você seguir aí as nossas reflexões. Participe também da aba comunidade aqui do canal, vai lá, deixa suas opiniões, de vez em quando tem enquete lá, tem pedido meu de você deixar opiniões sobre assuntos que a gente pode trazer aqui. Lembrando que o seu comentário é muito importante. Comente aí no nosso canal, deixe a sua reflexão também. E vamos, nós que somos cristãos, realmente levantar a bandeira da justiça e do direito na nossa política brasileira. E não viver de cortinas de fumaça e de uma hipocrisia seletiva que não vai nos levar a lugar nenhum, a não ser o seguinte lugar: envergonhar a pregação do Evangelho. Um forte abraço, lembrando que a pandemia não acabou, ainda tem gente morrendo de Covid, então se em lugares fechados principalmente, use a sua máscara, é muito importante, se cuide, nós nos encontramos no próximo vídeo.